dia a todos. É sempre um prazer estar aqui. Já faz alguns anos que eu tenho apresentado os trabalhos. E é uma responsabilidade grande, né? Porque eu sei que a nossa responsabilidade em trazer estudos novos ou informações que sejam relevantes para o ambiente de vocês. Esse ano, nós focamos o estudo em alumínio. Então, nós sabemos que o alumínio é um grande desafio aí na indústria, muitas vezes, principalmente em relação à questão de manchamento. O grande desafio não é só solucionar o manchamento, é solucionar o manchamento sem causar outro problema. Tá? Então, vou mostrar como, através da seleção de aminas, a customização desse pacote de aminas pode ajudar nesse requisito de manchamento. Falando um pouco do mercado de alumínio, bom, alumínio aí é o terceiro elemento mais abundante, né, dos metais, só perdendo aí para o ferro e aço. A China hoje é o grande produtor de alumínio. Quando a gente olha as aplicações, né, são inúmeras, mas de longe transporte é a maior aplicação do alumínio. Quando eu falo transporte, são os aviões, navios, caminhões e carros. E aí temos seguido de embalagem e construção. Tá? No mercado de metalworking, o mais importante aqui, a gente está falando de transporte. E o alumínio está justamente em encontro para onde o mercado está indo. Né? É um material de alta durabilidade, leve, reciclável, tem características de condutividade térmica e elétrica interessante. Outro ponto bem interessante é que ele tem características muito favoráveis para trabalhar em temperaturas negativas, tá? E disponibilidade. Quando a gente pensa nos três principais mercados, né, de automóveis, então ele vai muito de encontro às novas tecnologias também, à questão de consumo de combustível, né, porque é um material leve. Na parte aeroespacial, a funcionalidade do alumínio cada vez mais interessante. Tem a questão também dele ter um desempenho em temperaturas abaixo de zero. E na área de construção, também é um material super versátil, não corrói, não apresenta corrosão, tem maleabilidade, enfim, e reflexão da luz. Então, só que a gente sabe que as diferentes ligas usadas, né, de alumínio, para cumprir diferentes requisitos da aplicação final, como lubricidade, tá? A questão que tem a ver com a maquinaria também, tudo isso, traz também diferentes desafios para os formuladores. Tá? Hoje, a gente vai focar aqui o desafio da parte de manchamento. Tá? E como é que os formuladores eles podem trabalhar melhor para manchar menos, né? O ideal é que conheça a influência de cada componente da fórmula. Conhecendo bem esses componentes, você consegue customizar melhor sua fórmula para a questão do manchamento de alumínio. Então, esse estudo foi focado principalmente no pacote de aminas e ácidos. Tá? Essas foram as variáveis que nós trabalhamos. Também estudamos o efeito do biocida. Aqui, no caso, a gente estudou só sem o biocida e o impacto do biocida. E a gente sabe também que, no ambiente atual, cada vez mais restrições e algumas limitações em matérias-primas ou biocidas fazem com que a nossa caixa de ferramentas fique, muitas vezes, até restrita. Então, é preciso entender bem como cada matéria-prima interage com a outra. Então, nós tomamos 3 ácidos de cadeias diferentes para esse estudo. Tá? Os ácidos anticorrosivos, que serão combinados com as aminas. Essa foi a estrutura de fórmula que nós usamos. Então, aqui, o ácido foi fixado em 3%. A amina ela foi ajustada numa concentração para chegar a um pH 10. Tá? Então, a gente sabe que, nesse pH, é extremamente crítico, né, o manchamento de alumínio. E o resto da formulação. As aminas que nós testamos estão o AMP, que já é largamente utilizado já nesse mercado,
essa molécula, aminobutanol AEPD, que é o nome comercial aqui da Angus, somente as aminas da Angus a gente colocou o nome comercial. DGA, MIPA, MEA e TEA. Então, são aminas bem comuns aí que a gente encontra no mercado. E aqui os dados. Bom, aqui tem bastante informação. Então, primeiro, se a gente olhar o impacto do manchamento nas diferentes ligas, o impacto... a gente vê aqui que nessa liga, em geral, teve um maior manchamento. Quando a gente olha aqui na horizontal, o impacto do ácido não foi tão relevante. Tá? Então, se a gente isola essa liga, por exemplo, e olha como cada ácido melhorou ou piorou, o impacto não foi tão grande. Mas o principal efeito que a gente vê aqui, essas colunas aqui mais claras, foi onde manchou menos. O que tem em comum aqui em todas as ligas? Foi essa amina, tá? No caso, o Corgard Flex, da Angus, nós verificamos que tem um impacto em manchamento muito positivo. Então, dessas 4 ligas, e nessas 4 combinações de diferentes ácidos, foi o produto que menos manchou o alumínio. Tá? Então, tomando um dos casos que foi pior aqui, a gente ampliou. Aqui a gente vê que praticamente ele ficou com aspecto inexposto, né, ao produto. E os pHs, como eu já tinha mostrado, né, são pHs bem elevados, pH 10. Tá. Quando a gente olha essas formulações e mede a questão de lixiviação de alumínio, a gente vê também que tem uma correlação direta, né? Os que mancham menos também vai ter menor lixiviação. Então, a gente vê aqui que ele teve a menor lixiviação. Dependendo da liga, aqui em vermelho foi a liga que teve maior lixiviação, então, cada liga também tem uma lixiviação diferente. E quando a gente vê aqui, de forma bem significativa, principalmente nesses 2 pontos, o que tem de diferente nessa fórmula em relação à outra é a trietaloonamina, né, a TEA. Então, a TEA tem um efeito bem grande na lixiviação de alumínio. Quando a gente pega essas fórmulas e vai estudar a corrosão, o resultado não necessariamente o que foi menor manchamento de alumínio vai ter melhor corrosão. Às vezes é até invertida. Então, tomando o exemplo do DGA, que foi um dos que mais manchou alumínio, a corrosão não necessariamente foi das piores. Tá? E a outra coisa é que aí sim a gente vê para a corrosão, o ácido tem um efeito muito mais marcado. Tá? Então, qual que é a mensagem aqui? Muitas vezes, quando vai se fazer um fluido multimetal, tá? E vai buscar a questão de manchamento de alumínio, tem que se ver se você não está sacrificando um pelo outro, e vice-versa, né? Muitas vezes você foca na melhor corrosão e, na verdade, a parte de alumínio vai estar muito prejudicada. Tá? Então, em corrosão de ferro, aqui, esse número aqui seria o breaking point, ou seja, seria a concentração a partir da qual a gente começa a ver corrosão. Então, quanto menor, seria melhor para a corrosão. Tá? Então, aqui a gente vê, por exemplo, tanto o DGA como a MEA e a MEA-TEA, que em alumínio o manchamento foi bem ruim, não necessariamente em corrosão ele foi o pior. Tá? Você vê os pontos mais baixos aqui. Aqui também foi bem, o Corgard Flex, mas você vê aqui a MEA e a TEA, não necessariamente eles foram os piores em corrosão. Tá? Então, é um comportamento até quase inverso, né? Muitas vezes vai muito bem em corrosão e muito mal em manchamento de alumínio. E o desafio é unir essas duas coisas. Né? Aí nós estudamos também qual seria o efeito do biocida. Né? Então, todas essas fórmulas que eu mostrei agora estavam sem biocida. Aí a gente colocou essa mesma fórmula com, agora, 1% de triazina, para entender o efeito do biocida na questão de corrosão e manchamento de alumínio. Então, no geral, a primeira aspecto que a gente viu é que, aqui talvez vocês não vão ter a memória do slide anterior, mas, no geral, a triazina para alumínio piorou. Tá? Essa região aqui não estava tão escura nos outros slides.
Então, a triazina, no geral, ele piorou o manchamento. A questão de lixiviação, o comportamento foi muito similar, mas, novamente, a gente vê o impacto da trietalonamina, principalmente nessa liga, a 356. Tá? Então, a lixiviação não alterou grandes coisas. Quando a gente vê já o comportamento da corrosão da triazina, então, aqui está sem triazina, o vermelho, e com triazina, o cinza. Tá? Então, com triazina, nesse caso, por exemplo, na combinação de meia e teia, a triazina até ajudou na corrosão. Você conseguiu atingir até uma diluição menor antes de apresentar corrosão. Tá? Então, por um lado, ela piora no manchamento de alumínio, só que não necessariamente na corrosão. Então, aqui está ilustrando, né, a diluição mínima que você consegue chegar. Tá vendo? Você consegue chegar num bom resultado aqui na meia e teia com triazina. Tá? Porém, o manchamento de alumínio, a gente viu que não é... E a lixiviação é bem ruim. Tá. E aí a gente estudou como que a gente pode melhorar ainda esse cenário. Tá? Porque a gente praticamente só teve uma das aminas que foi bem, um balanço bom entre corrosão e manchamento de alumínio. Então, uma das estratégias que a gente tem trabalhado bastante, que até a Nicole comentou, é como é que a gente pode colocar pequenas quantidades das nossas aminas especiais para melhorar a questão de corrosão e manchamento de alumínio. Então, aqui é a mesma fórmula, nós colocamos 1% de Corgard do EXT e medimos o efeito. Então, quando a gente coloca 1%, o que a gente conseguiu ver aqui? Ele melhorou muito o desempenho da monoeta, algumas ligas melhorou muito, da meia e teia, e até da MIPA. A DGA não teve grandes mudanças. Tá? Bom, aqui já estava bom, então continuou bom. E o OMP também ele melhorou sensivelmente. Tá? Então, aqui um resumão, se você olhar, o impacto aqui do biocida, aquilo que eu tinha comentado, né? Então, quando você coloca a triazina, você piora um pouco o manchamento de alumínio. Tá? Principalmente aqui, quando você vê a DGA, a MEA. E uma das estratégias é você conseguir combinar com uma amina especial aqui. Então, ele teve um impacto também na questão do manchamento de alumínio, em praticamente todo esse grupo aqui. O outro estudo que a gente viu, a gente mediu a alcalinidade desses sistemas, para entender se a alcalinidade total do sistema influencia o manchamento. E a conclusão foi que o manchamento de alumínio não tem correlação, pelo menos nesse estudo, não tem correlação com a alcalinidade do seu sistema. Então, por exemplo, aqui, no caso dessa amina, que teve um resultado excelente em alumínio, ela está com a mesma alcalinidade que o DGA, que teve o pior resultado em manchamento de alumínio. Tá? Então, por aqui você já consegue concluir que o manchamento de alumínio não tem correlação com a alcalinidade. Então, tem a ver com a identidade da amina e, logicamente, o pH. Aqui a gente fez os resultados de lixiviação, né? Essa fórmula ela já está com esse 1% da amina especial. A gente vê aqui que o manchamento melhorou, né? Só que a lixiviação aqui não teve grandes impactos. Então, assim, continua uma questão bem alta de lixiviação nessa combinação de meia-teia, mesmo que tenha melhorado um pouco o manchamento. Tá? E os demais mantiveram, no caso da monoeta sozinha, aí sim, melhorou muito a lixiviação de alumínio. Então, aqui, a gente vê que a teia tem um impacto bastante grande na lixiviação, e é muito difícil contornar isso. E aqui, os resultados de corrosão. Tá?
Então, vendo as 3 variáveis, né, que a gente incluiu, que foi o fato de não usar triazina, com triazina e com triazina, mais a amina especial aqui. Então, a gente vê aqui que, em corrosão, tá, não em alumínio, aqui é o gráfico de corrosão, a gente vê que o fato de ter triazina e o aditivo, nesse caso, principalmente da MEA e TEA, teve um impacto, nesses 3 casos, né, a gente vê uma possibilidade de diluição maior, ou seja, aqui está indicando que, nesses 3 casos, teve um impacto positivo para o desempenho de corrosão de ferro. Tá. Então, as conclusões, algo que a gente já sabe, né, que o pH elevados, ele afeta muito o manchamento de alumínio, tá? E a gente viu que o Coreguard Flex, essa amina consegue ter resultados muito bons em manchamento de alumínio. Também vimos que a TEA já tem um impacto grande na lixiviação de alumínio e que não existe correlação entre alcalinidade, né, e manchamento. Tá? E uma alternativa aí, como se fosse praticamente um aditivo, a um percentual de 1%, nós conseguimos também demonstrar que teve uma melhoria muito grande em manchamento de alumínio. Tá? Então, essa é a proposta que a gente deixa para auxiliar vocês. Como é que você consegue customizar melhor o pacote de aminas para melhorar a questão de manchamento de alumínio, tá? E sem perder de vista a corrosão de ferro também, né? E a questão de lixiviação que a gente conseguiu demonstrar também. E aí agradeço a todos que trabalham da Angus nesse trabalho, né? Foi um trabalho bastante extensivo que nós fizemos esse ano. E agradeço também a Lubigrax pela oportunidade de estar compartilhando. E principalmente a vocês de estarem aqui sentados, me ouvindo, que acho que o maior medo de qualquer apresentador é chegar e não ter uma plateia tão qualificada e interessada. Obrigada, gente. Espero que eu tenha podido contribuir um pouquinho aí no conhecimento de vocês.